A agência UFRJ de Inovação, com a proposta de dar voz a especialistas, profissionais e estudantes na área, se dedica a buscar e entregar conteúdo de qualidade para manter você bem informado. Siga nossas páginas, sites, mídias sociais e ajude a escrever mais essa história de sucesso. Bem, gente, no vídeo de hoje estaremos ao lado do Ricardo Nascimento, que é mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pelo Profinit, UFRJ. Ele também tem pós-graduação em Comunicação e Mídias Digitais pela Universidade Estácio de Sá, é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Gama Filho e estaremos hoje conversando sobre sua experiência, trajetória de vida e outros assuntos. É uma satisfação estar aqui, né, e contribuir aqui para uma iniciativa tão interessante quanto a de vocês. Então, Ricardo, muito bom estar aqui com você. Prazer enorme ter a sua participação. Espero que você goste também de estar conversando conosco. Você é analista, né, na FINEP, financiadora de projetos na área de inovação. Fala um pouco sobre a sua rotina e experiência dentro da instituição. Bom, eu tenho essa cara assim de garoto novo, né, mas já tenho assim bastante tempo de FINEP, né, eu já tenho 18 anos, né, agora em agosto faço 18 anos como analista de FINEP, né, lá eu já tive a oportunidade de trabalhar na área de TI, no gabinete, na área de planejamento, e no momento eu estou trabalhando na área de apoio aos agentes descentralizados da FINEP. O que é isso? Né? São os agentes, são os bancos regionais e bancos parceiros da FINEP que operam os produtos descentralizados da FINEP. Então, a FINEP ela é uma agência pequena, né? Somos poucos funcionários, né? A maior parte dele está no Rio de Janeiro, e a gente, para poder atuar em todo o Brasil, né? Porque a nossa abrangência é nacional, né? É uma agência, é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Então, a gente, para poder cumprir o nosso papel, que é fomentar e dar o suporte financeiro aos projetos e às iniciativas de inovação pelo país, a gente, para conseguir alcançar as empresas, as micro, pequenas e até médias empresas, no que se refere aos produtos de crédito, a gente precisa dos agentes descentralizados. Então, atualmente, eu sou analista nesse setor que cuida disso, nesse departamento, né? E tenho a função, dentre outras, né, de acompanhar esses agentes, também administrar os treinamentos nesses produtos financeiros. Então, uma das atividades, até, provavelmente, é que eu mais gosto, provavelmente não, é que eu mais gosto de fazer, que é fazer os treinamentos e essa formação, né, para os colaboradores desses agentes, com vistas a gente conseguir realmente atuar melhor como um financiador da inovação no país. E, Ricardo, qual o impacto que seu trabalho específico gera dentro do ecossistema? Diretamente, a gente atua, né, das atividades que eu faço, tá muito próximo do agente descentralizado da FINEP na formação. Então, o meu trabalho, assim, que eu entendo que faz toda a diferença é a formação do agente. Então, assim, exemplificando, a gente tem um produto financeiro chama FINEP InovaCred, que é para projetos de inovação. Então, a empresa que quer trazer a sua ideia, né, desenvolver fazer o seu desenvolvimento para chegar com um novo produto, desenvolver um novo processo para o mercado, tá? Então, a gente faz essa formação do agente para que ele consiga, junto a esse empresário, fazer essa estruturação de um projeto para que ele possa ser financiado. Então, dá esse suporte, né? Eu estou assim, eu estou no background, né? Eu estou formando alguém que vai estar na ponta com o empresário para que ele possa apresentar um projeto de inovação dentro das linhas que a FINEP define como aceitáveis para o financiamento. Então, assim, o meu trabalho está muito ligado a isso, a difundir a cultura de inovação, né? Desmistificar essa questão que inovação? Inovação é só lançar foguete, isso, comprar um equipamento ou não é? Então, assim, a gente tira, assim, equaliza o conhecimento, traz a simplicidade para esse processo e tenta dar, né, faz todo o trabalho para que o agente tenha segurança
na hora de oferecer e fazer o financiamento dessa empresa. Tá? Então, eu entendo que essa atividade, dentre as mais variadas que eu faço aí pela FINEP atualmente, essa seria que eu acho que atende mais diretamente aí no ecossistema, né? De você trazer essa realidade para o universo do agente, que nem sempre é tão especializado nessa área de inovação, ele tem outros produtos financeiros, então eu preciso trazer essa cultura para essa instituição, para que ela possa operar os recursos da FINEP. Eu acho que é o principal aí das atividades que eu faço, essa talvez é a principal aí para a gente ajudar um pouquinho nesse processo. Maravilha, perfeito. E agora, seus mais de 20 anos de vivência junto a outras organizações, né, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, a Caixa Econômica Federal, entre outras, né? Como que essas empresas te trouxeram uma visão diferenciada no desenvolvimento de pesquisas e projetos na área? E também outra coisa, você já trabalhou em uma empresa internacional, né, I2S, Portugal, correto? Explica pra gente como foi esse processo todo. Bom, eu comecei a minha, né, vida profissional como estudante, né, em ciência da computação, né, e para poder ajudar a custear a minha formação, né, eu fiz uma faculdade particular, Gama Filho, na época, né, eu fiz o concurso para a Caixa Econômica e acabei conseguindo ser aprovado e comecei a minha carreira profissional como técnico bancário, mas eu já entrei com a ideia de assim, bom, isso vai ajudar a custear a minha formação e, de repente, dentro a Caixa, uma instituição tão grande, etc., eu vou poder atuar como analista de sistema quando me formar. Né? Ao longo desse tempo, eu vi que não ia ser bem assim que as coisas iam acontecer, porque naquela ocasião, esse ano aí de 1999, né, essa atuação do analista de sistema dentro da Caixa Econômica não estava sendo assim tão necessária. Então, eu falei, bom, então eu sigo aqui e vou ver se eu sigo uma carreira bancária ou não e tal. E ao longo dessa trajetória, né, aquelas coisas que acontecem na vida, né, recebi um convite para fazer um programa de trainee em Portugal, nessa empresa I2S, né, Informática, Sistemas e Serviços, SA, né, que ficava, a sede dela na ocasião era na cidade do Porto. Então, a oportunidade de passar lá 6 meses como programa de trainee para depois ser efetivado como analista de sistema no Brasil para ser o braço dessa empresa no Brasil que estava começando essa estruturação. Aí aquela coisa, né? A gente recebe uma oportunidade dessa, bom, eu vou com tudo, eu era bem jovem e sonhador, tinha essa vontade muito grande de ter uma experiência internacional. Então, assim, isso foi me oferecido, eu não titubeei, então pedi demissão de um cargo público, é algo que realmente, na ocasião, foi bastante difícil tomar essa decisão, mas entre realizar o sonho e ficar com uma segurança, ainda numa fase que eu não tinha filhos, nem era casado, nada disso, eu resolvi me atirar nisso. Então, fui para a experiência em Portugal, foi uma experiência muito válida, aí, como aprendizado, entender uma outra cultura. A língua é a mesma, mas não era exatamente a mesma. Né? Tem alguns fatos curiosos, né, que eu falava o português de Portugal, isso me ajudou bastante na comunicação com os demais colegas. Era uma empresa de 200 e tantos analistas de sistemas e a gente, como trainee, rodou em todas as áreas, das áreas que eram afins ao Brasil, né, dos negócios que vinham para o Brasil. Então, foi uma experiência muito válida. Fiquei 5 meses no Porto, aprendi bastante, né? Realizei o sonho, também tirei um pouco desse peso, assim, uma experiência que eu falei, bom, já fiz, ok, mas eu gosto mesmo de trabalhar e viver no Brasil, é isso que eu quero para o futuro. E voltei, tive essa experiência com a empresa no Brasil. Infelizmente, os negócios aqui não foram tão bons quanto o esperado, e aí eu resolvi que não ia ficar mais nessa empresa e resolvi, na época, fazer concursos públicos em geral, que estava começando nessa área, e aí fiz para a Dataprev, para o Correio,
para a FINEP, né, que eu acabei, hoje é o meu destino final, numa época que nem tinha cursinho, nada disso, e acabei tendo essa felicidade de ter sido aprovado na FINEP, nos Correios e na Dataprev. E a Dataprev foi a primeira empresa que me convocou. Eu resolvi me jogar nisso, né, que era uma empresa de TI do governo. Eu falei, bom, agora eu vou poder fazer a diferença no governo. Então, assim, eu sempre tive aquela coisa do propósito. Eu quero trabalhar em alguma coisa que eu me orgulhe, que faça a diferença, né? Então, fiz essa opção de carreira pela Dataprev, e, no meio do caminho, os Correios me convocaram com uma proposta mais interessante ainda, com um salário melhor, uma proposta de carreira melhor. Aí você fica, e aí? Você fica ou não, assim, vou. Eu sempre fui muito assim de, não, é isso que eu vou fazer. Tinha a expectativa de ser chamado pela FINEP, mas era isso, né? Você ficava em cadastro de reserva, já tinha sido aprovado também na FINEP e não tinha uma expectativa de convocação. Eu falei, bom, então o meu foco era a FINEP, eu já entendi o que a FINEP fazia, achei que, né, a oportunidade seria ótima e tal, mas não tinha uma expectativa de convocação. Fui para o Correio. 3 meses de Correio, a FINEP me convocou e aí eu começo a minha trajetória na FINEP. Comecei como analista de sistema, trabalhei bastante tempo como analista de sistema, na área de planejamento também, como analista de sistema, mas realmente assim eu fui fisgado, né, pela área operacional, né, que explicando aqui para o público de vocês, né, a FINEP ela é financiadora de estudos e projetos. A gente opera o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, para a contratação, né, de projetos, na maior parte das vezes, de empresas, instituições de pesquisa, universidades, com fins de ciência, tecnologia e inovação, né? Então, assim, eu digo que é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar. É muito interessante. Eu tive nessa trajetória, eu trabalhei na área de tecnologia social, né? Trabalhei na área de defesa, na área de energia, na área de segurança pública. Então, assim, você vê projetos de instituições e de empresas que estão desenvolvendo tecnologia nacional para resolver problemas do país, né, com grande relevância. Então, assim, a minha trajetória foi muito assim. Então, assim, toda essa experiência acumulada, né, desde a Caixa, com atendimento ao público, né, um pouco eu trabalhava no salão ali, né, até todo esse cabedal de informação próprio do analista de sistema, de organização, de visão sistêmica, de processos, etc. Assim, hoje me ajuda demais na minha atividade, né, porque me trouxe uma visão maior, mais ampla, e eu consigo transitar bem nessa interação, principalmente com o empresário, ou com, que é hoje o foco, né, e com a gente descentralizado, né, com os colaboradores desses bancos e agências de fomento estaduais, para que a gente desmistifique a questão da inovação, que a gente consiga realmente contribuir para que eles possam ser formados nisso. Então, assim, eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Dei uma volta grande, né? Porque falar de 20 anos de trajetória em poucos minutos não é simples, mas eu trouxe aqui o que eu achei mais relevante para o público de vocês, para ficar mais claro essa questão. Então, na minha visão, assim, contribui bastante, né? Principalmente para ver as coisas de uma maneira mais simples e mais otimizada. Então, esse background de analista de sistema, de resolver problemas, de otimizar processos, fazer as coisas funcionarem melhor, é fundamental para que a gente consiga desenvolver melhor uma cultura de inovação. Essa, pelo menos, é a minha visão. Maravilha. E quanto ao curso de mestrado que você faz no Profinite, Ricardo, quanto que ele tem agregado de valor para a tua parte profissional, enquanto pessoa? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que, conforme já ficou claro, né, no que eu já falei até aqui, eu sempre fui uma pessoa de desafio, de encarar as coisas, de querer. E eu acabei assim não priorizando tanto essa questão da formação acadêmica, né? Então é algo que eu não tinha me dedicado até então. E era algo assim que eu sentia muita falta, né? E comecei a sentir muita falta mesmo com esse desafio que eu assumi aí com essas atividades dos últimos anos, dessa formação
para os agentes. Então, eu tinha o conhecimento empírico, bastante experiência, o que ajuda bastante, né? Tinha o entendimento da FINEP, mas assim, eu sentia que eu precisava ter essa formação mais sólida, né? E queria também trocar um pouco. A ideia para mim do mestrado, e é o mestrado profissional, do Profinit, né? É aquela coisa da troca. Então, assim, eu tive vários colegas, alguns até teu colega também, né? Que fiz, da FINEP, que se formaram nesse mestrado. Então, assim, eu fiquei bastante entusiasmado com a maneira como ele estava estruturado. Entendi assim, poxa, eu vou fazer isso, né? Além de poder abrir as possibilidades, tanto né, uma formação de mestrado sempre abre portas, né? Dá um peso melhor no currículo de qualquer um, ainda mais na UFRJ, uma faculdade de reconhecida, etc. E eu tinha essa vontade, né? Eu não tive, ao longo dessa minha trajetória, não tive a oportunidade ainda de estudar numa faculdade pública de alto nível, e assim, bom, eu vou atrás desse sonho, e consegui, né? Estudei também, né? Para fazer o concurso, passei para o mestrado e estou agora aí já na reta final aí para a conclusão, né? A gente sempre fala, né, na reta final, mas falta ainda a dissertação, as É outras, verdade. a parte da, da, das disciplinas já está sendo concluída e aí agora é realmente desenvolver a pesquisa e concluir o processo. Beleza. Tem uma pergunta que eu sempre faço, Ricardo, para todos os convidados que vêm aqui conversar conosco, que é com relação à transformação digital, né? Nesse momento pandêmico aí, o que você acha, o que você acredita que está evidenciada essa transformação digital por parte dos negócios e projetos de inovação? Olha, isso a gente tem visto, né? Assim, sinceramente, aconteceu muitas coisas, e estão acontecendo muitas coisas que, por exemplo, na minha opinião, assim, abriu a minha cabeça. Então, vou começar por uma coisa simples, né? Eu comecei com essa questão no departamento, né, para fazer os treinamentos, e eu na ocasião, eu sempre perguntava assim, poxa, mas será que não dá para fazer online? Aí eu dizia sempre assim, eu acho que perde muito porque eu não consigo interagir com o computador, não é a mesma coisa, você perde o olho no olho, você perde aquela interação de sala de aula, aquela linguagem não verbal. Então, eu mesmo tinha uma resistência muito grande, porque já tinha a experiência, vamos dizer assim, exitosa do treinamento em sala de aula. Aí veio a pandemia, suspende tudo, e assim, e aí como é que faz? Não, a gente precisa continuar, porque os agentes continuam com as demandas de treinamento. A gente, no período de pandemia, a FINEP lançou sete novos produtos financeiros que já estavam sendo gestados antes da pandemia. Chegou na pandemia, houve os lançamentos e assim, e os agentes precisam ser treinados, entender. Então, a gente começou a ter que se adaptar ao trabalho. Então, eu mesmo tive assim, não, vou agora fazer online. E nisso a gente descobriu que é adequado, não perde mesmo, mas assim, mas o que a gente faz? Faz mais que uma vez, grava, ou seja, se reinventa, né? Eu, sinceramente, tinha muita dificuldade de ficar falando com aquelas caixinhas todas fechadas, mas de tanto fazer, de tanto ficar ruim, acabou que uma hora ficou melhor e hoje está bom ou muito aceitável, muitas das vezes. A gente agora começa vendo as pessoas se adaptando a essa interação, né? Então, assim, começa daí, assim, como é que a gente está interagindo com o mundo, né? Essa oportunidade. Nós nunca nos encontramos pessoalmente e estamos aqui fazendo uma entrevista, cada um do seu espaço, e está funcionando. Então, assim, o mundo já mudou, as empresas já mudaram, eu acho que eu posso comentar isso. A gente está numa experiência na FINEP, que assim, a gente fazia visita às empresas, etc. Agora não pode mais fazer. Então, a gente está tentando, assim, vamos tentar estruturar uma visita virtual. Isso ainda não está definido, etc., mas a gente já fez algumas experiências. Eu já fiz 2 visitas virtuais, que nada mais é que com o Zoom mesmo, né? Você vai lá, o cara anda por dentro das instalações, você pergunta para os responsáveis dos laboratórios ou da produção, e aí, assim, isso ainda é um trabalho ainda a ser desenvolvido, mas, assim,
o governo, as empresas, todo mundo vai ter que se adaptar, e aí isso demonstra também que assim, a gente consegue, com alguma criatividade e com vontade que aquilo aconteça, a gente vai encontrar as soluções. Então, assim, tudo está passando por uma revolução tecnológica forçada, então a questão da banda larga, você tem uma banda larga de qualidade, um computador no seu ambiente doméstico tão bom quanto o ambiente corporativo, ou de repente o mesmo, né? Essa questão do mais tempo em casa, você rende melhor por não ter que se deslocar. Então, assim, tem várias questões. E eu acho que, assim, as empresas ainda não, pelo menos as brasileiras e aquelas que a gente acompanha mais de perto, eles ainda têm um caminho muito longo, porque justamente é isso, né? A gente trabalha com investimento. As empresas seguraram um pouco esse apetite por inovar, por investir, porque não sabe bem para onde que vai, né? E como é que cada mercado vai se manter após a esse processo, durante esse processo, né? Então, assim, tem muitos desafios, mas o que eu queria deixar aqui como impressão pessoal é que, assim, a gente se adaptou melhor do que acho que qualquer um esperava. Então, assim, principalmente eu diria o governo, que é onde eu estou atuando mais. Então, assim, a gente se adaptou mais facilmente do que o esperado. Maravilha. Encaminhando agora já para o final do nosso vídeo, eu gostaria que você deixasse as suas últimas considerações quanto ao perfil que o profissional da área de inovação precisa ter, especialmente dentro da tua expertise. Também um olhar sobre essa experiência fora do país que você teve, né? Traz um pouquinho para a gente essa consideração. Olha, essa questão da experiência profissional, assim, eu colocaria o seguinte, que quem for, né, para essa aventura e quer fazer, faça. Não deixe de fazer. E se puder, faz novo ainda, sem tantas obrigações, para você trazer essa bagagem. Que assim, você cuidar de entender outra cultura, aprender novas formas de atuação, assim, isso é uma bagagem muito interessante para qualquer profissional de qualquer área. Então, assim, tem essa vontade, corre atrás. Então, assim, aquela coisa do sonho, etc., pode não ser um sonho maravilhoso, senão, sem a romantização, mas, assim, uma trajetória. Eu acho que é muito válido isso. E outra, né? E aí é uma coisa muito da minha própria experiência, né? Eu, quando era jovem, achava que a minha carreira ia para um caminho. Eu acabei seguindo o caminho de ciência da computação e hoje estou trabalhando com uma coisa que está bastante distante de um trabalho de analista ou de um gerente de sistema, né, que era algo esperado, por exemplo, para alguém da minha faixa etária, etc. Assim, não tenham medo de continuar se desenvolvendo, encontrando novos caminhos. Uma coisa que fazia sentido para mim com 20 anos de idade, hoje já não faz mais. Eu acho que todo profissional dessa nossa geração e das anteriores vai passar por isso de ter várias carreiras ao longo da sua trajetória profissional. Isso não é ruim, isso pode ser muito interessante. Eu acho que enquanto o seu olho brilhar, você acordar com vontade, etc., sempre você vai ter um caminho de renovação. Eu acho que esse é uma mensagem aí para vocês, assim, a minha trajetória passou muito por isso, longe de ser uma coisa glamurosa e 100% feliz, não é a ideia daqui, né? A gente aqui tem um tempo curto, né? E acaba falando só o caminho feliz, né? Mas tem muita dor, muita insegurança no processo, e é isso que faz a gente ficar mais forte. Mas o importante assim, é você fazer o que você acredita e seguir. Segue o seu coração, trabalha duro, estuda bastante e continua seguindo. Eu acho que por aí, principalmente a gente, né, Raquel, que está trabalhando aí para desenvolver um país melhor, de trazer a cultura de inovação para os nossos jovens, para os profissionais aí que passam pelo FRJ de uma forma ou de outra, que a gente consiga assim trazer um pouco essa mensagem, assim, você dá para fazer, tem esforço e é encontrar os caminhos, é estudar bastante qual o caminho que você pode seguir e se jogar sempre. Bem, pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Agradecemos aqui a participação do Ricardo, que esteve aqui conosco. Convido todos já a curtirem os próximos vídeos. Siga a gente lá nas redes sociais. Abraços.
Muito obrigado, foi uma honra, uma satisfação estar aqui e até a próxima, se Deus quiser.